Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós iniciamos mais um Sabadão com a CRE. Hoje com a participação especial da nossa musicoterapeuta Rafaela. Ela vai vir aqui para contar para a gente o papel da musicoterapia na reabilitação infantil. Eu sou a Marina Luna, fisioterapeuta e proprietária da Clínica de Reabilitação Esperança. Nós estamos aqui na Vila Formosa de São Paulo, Zona Leste. Atendemos o público infanto-juvenil em todos os tipos de patologia ou intervenções. Temos a nossa equipe multi e a Rafaela, com muito prazer, a nossa musicoterapeuta aqui. E ela vem hoje para compartilhar um pouquinho da experiência dela. Convida os seus amigos, porque é um assunto bem novo na reabilitação infantil. Chama a gente para poder bater esse papo, porque saber como utilizar as formas de intervenção na reabilitação infantil pode mudar a vida de uma criança, né? Eu vou conectar com a Rafa aqui. Bom dia, Bom dia, Rafa, tudo bem? tudo bem. Então tá bom. Rafa, eu já te apresentei, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Quem é a Rafaela, né? Para as pessoas te conhecerem antes da gente falar diretamente da sua profissão, tá bom? Tá bem. Bom dia, né? Primeiramente a todo mundo. Eu sou a Rafaela, sou musicoterapeuta. Me formei aqui em São Paulo mesmo, na FMU. Eu demorei um pouco para me formar, porque eu tive um período de pausa, né? Virei mamãe, daí eu parei um tempo, depois eu retornei e dei continuidade à graduação. Então, recentemente, eu sou ainda bem recém-formada, tenho praticamente um ano aí, né, de formação. Nesse período de formação, eu fiz alguns estágios no Hospital das Clínicas com pacientes com dor crônica, fiz estágio também com pacientes com Alzheimer, também trabalhei bastante com pacientes na área propriamente na área de reabilitação, mas na faculdade foi voltado mesmo para a parte de musicoterapia, mas a gente trabalhava muitas outras questões funcionais da criança, não apenas os objetivos musicoterapêuticos. Estudo música desde quando eu praticamente me entendo por gente. Fiz um tempo o Conservatório Municipal de São Paulo como violista e estou nessa área faz, bem, um bom tanto de tempo. A musicoterapia eu não conhecia, sinceramente. Eu estava procurando vários cursos na minha área, foi quando eu simplesmente visualizei isso na internet, musicoterapia, e fui procurar saber o que que era, né? E eu fiquei muito entusiasmada pela questão que eu sempre fui uma pessoa de me importar muito com o outro, né? E então, assim, quando eu entrei na musicoterapia, eu consegui aderir às duas coisas. O que eu amo de paixão, que é tocar, né? E poder estar em contato com as pessoas, não só como palco, né? Como a estreia de algo para ser vivenciado, mas visualmente ali você tá a plateia tá te aplaudindo e tudo mais. Mas sim você tá ali presente em todas as questões que vão sendo abertas, né, do seu próprio paciente para o seu trabalho. Então, isso para mim foi muito bom. Eu tenho isso muito da minha mãe, de se importar, de estar ali com as pessoas e vivenciar não só o trabalho em si, mas vivenciar o que a gente está fazendo com aquela pessoa, com o que ela precisa, como que aquilo vai estar ajudando e auxiliando. Então, para mim foi um ganho total, assim, de, de trabalho, porque eu posso estar com o ser humano, seja ele uma criança, um ser adulto,
ou até mesmo com a criança e com todo o âmbito familiar, né? Então, acho que tem tudo a ver, né, hoje comigo, né? E, e é basicamente isso, assim. É, você juntou o útil ao agradável, na verdade, quando você encontrou a musicoterapia, né? É, exatamente. Foi muito isso. Rafa, eu queria que você explicasse pra gente o que é a musicoterapia. Porque, na verdade, o que a gente conversou é que é uma intervenção nova, né? As pessoas nem sabem que existe em alguns momentos. Alguns acham que é luxo, não entendem o papel da musicoterapia na reabilitação infantil. Então, eu queria que você falasse o que é a reabilitação, a musicoterapia. Desculpa. Então, muitos acham que a musicoterapia é uma aula de música normal, né? Que é um momento só de entreter ali a criança conforme a terapia, ou até mesmo entreter a criança para os pais poderem ter um momento de relaxamento, tipo, agora ela tá com meu filho, então eu tô de boa, não vou precisar fazer mais nada da minha vida. Mas pelo contrário, né? Eu penso quando as pessoas vêm me perguntar a questão de falarmos sobre aulas de música e musicoterapia. Há uma diferença muito grande. Eu não estou ali com seu filho para ensinar um instrumento, para ter ver técnicas, performance dele com o instrumento, analisar ele se ele está lendo bem a partitura ou não. Eu não estou ali para pedir isso do seu filho ou do adulto, ou seja o que for. Eu estou ali para visualizar âmbitos terapêuticos, que sejam eles tanto rítmico, melódico, né, até mesmo trazer elementos terapêuticos de outras áreas que eu possa estar ali trabalhando com os sons, né, com as músicas propriamente do paciente, porque quando a gente vai trabalhar com a musicoterapia, o ganho maior, assim, principalmente quando vamos iniciar uma terapia com o paciente, trabalhar com as próprias músicas dele. Né? O que seria isso? Trabalhar com as músicas do seu dia a dia, com que ele tenha mais convívio para que esse trabalho, desde o começo, venha sendo um ganho, tanto para mim, para conhecimento de uma avaliação maior, né? Quanto para o próprio paciente. Então, eu coloco muito isso, que quando a gente vai trabalhar na musicoterapia, a gente não busca apenas performances, porque isso é muito abrangente em questões mais de estudo musical. Eu busco, sim, trabalhar partes da música com que sonoramente, melodicamente, ritmicamente, possam trazer melhoras ao paciente. Tem estudos que comprovam que a música, né, ela trabalha vários âmbitos do cérebro, várias regiões do cérebro. Então, como a físio trabalha o motor, vai trabalhar uma parte X do cérebro. A fonoaudióloga vai trabalhar a fala, vai trabalhar uma outra região X do cérebro. Graças a Deus, com a musicoterapia, esses estudos mostraram que a música ela pode trabalhar inúmeras regiões cerebrais. Então, assim, a gente tem um ganho muito grande, porque ao mesmo tempo que eu posso trabalhar objetivos meus pessoais, eu posso estar desenvolvendo objetivos terapêuticos em conjunto para estar tendo um ganho maior do próprio paciente. Então, a musicoterapia é isso. A musicoterapia, a gente trabalha com influências do desenvolvimento do ser humano, né? Para que ele possa ter uma melhor desenvoltura, mas em prol terapêutico. Muda totalmente essa visão sistemática, essa visão mais assim, coloquemos de plateia, que eu preciso que ele aprenda a tocar, eu preciso que ele aprenda a desenvolver isso. Não, pelo contrário. O que eu vou trabalhar ali com a criança é totalmente o contrário.
Porque às vezes para criança pegar simplesmente uma baqueta e bater ali no metalofone é um mega de um esforço, um trabalho motor fino total. E com esse trabalho motor fino, né, e com o instrumento, é uma coisa assim de muito empenho e que isso está potencializando total o que ele precisa até mesmo com esse trabalho de motor fino, desenvolvendo o motor fino para outras questões. Então, assim, a musicoterapia tem esse ganho de a gente poder desenvolver coisas, tanto na parte musical mesmo, do próprio paciente, ou até mesmo em fins terapêuticos, ou até mesmo de outras áreas. Então, entra bastante, né, nesse âmbito a musicoterapia. É interessante você tocar nesse assunto, porque até eu mesmo, Marina, quando eu conheci, acho que foi a outra moça, que agora eu não vou lembrar o nome, a outra musicoterapeuta, e ela teve que sair daqui, e aí eu, na minha inocência ou falta de conhecimento, eu achava que eu podia arranjar qualquer pessoa que tocasse um violão, e isso seria musicoterapia. Eu cheguei a ter a experiência de levar a menina comigo, nós tocarmos durante o atendimento, mas aí eu consegui entender que ela, na verdade, ela não era uma musicoterapeuta, ela era uma musicista. Eu estava utilizando a música na minha terapia, mas não era musicoterapia, era uma fisioterapia com música. Então, são aspectos diferentes, né? São objetivos diferentes. E é bacana deixar isso claro, porque não é pegar qualquer coisa, qualquer pessoa que toca violão ou toca qualquer instrumento e colocar na sua terapia dizendo que é um musicoterapeuta. Porque você, com a sua formação, tem uma visão muito global de um paciente. Você mesmo Sim. falou, você consegue trabalhar coordenação, você trabalha com alguns pacientes nossos concentração, concentração sozinha, concentração com alguém, que eu já vi você falando. A atenção entra muita questão da atenção dividida e atenção sustentada, né? E com a musicoterapia, né, com esses elementos, como mencionei, dos próprios instrumentos, ou até menos elementos musicais, melodia, ritmo, e os sons, sendo eles agudos, graves, a gente pode trabalhar inúmeros fatores. Um desses fatores que eu venho trabalhando hoje com os pacientes, por estarmos num momento de pandemia, né? Entrou Covid e tudo mais, algo que a gente não esperava, ninguém esperava, nem as próprias crianças. Fica difícil para as crianças terem que se concentrar numa telinha, né? Então, a melhor estratégia que eu tive, assim, como musicoterapeuta, foi trabalhar a atenção dividida e sustentada. O que seria a atenção dividida e a atenção sustentada? A atenção sustentada nada mais é quando, um exemplo bem básico, né? Quando eu estou trabalhando apenas vou dar um exemplo, com um instrumento, seja ele o metalofone, né? Então a gente vai trabalhar todos os âmbitos desse instrumento e ver até quanto o paciente consegue assim se concentrar nas atividades com o instrumento, né? Atenção sustentada. Atenção dividida, eu vou trazer não apenas um único instrumento, mas sim inúmeros outros instrumentos ou até mesmo outras pessoas para estar trabalhando junto, né? O que entra muito essa questão hoje, da gente não estar trabalhando só com a criança, a gente está trabalhando com a criança, com o pai, com a mãe, porque a gente não pode estar presente. Então, eles estão fazendo, muitas vezes, o que a gente não está conseguindo fazer presencialmente, da melhor forma possível que eles possam fazer. Então, isso ajuda muito para que a gente tenha uma base de tempo, de quanto essa criança, tanto com essa atenção sustentada e dividida, ela consegue se concentrar por uma telinha nessas atividades. E isso é muito bom porque aos poucos a gente vai adquirindo, né? Que quanto tempo de sessão pode ser para um objetivo X ou Y, com ele individualmente ou com ele em grupo. Então, isso é muito importante para que a gente possa, aos poucos, também estar desenvolvendo esse tempo, que às vezes é um tempo curto, para ficar um tempo maior. Então, foi um ganho, tem sido um ganho muito importante para mim,
por esse quesito, assim, do pequeno ou do grande tempo de trabalho, a gente poder desenvolver o melhor possível naquele momento com a criança ou até mesmo com a criança e seu familiar. E aí é bem bacana essa intervenção da musicoterapia, e mais uma vez eu volto nesse ponto para que as pessoas entendam que é importante procurar alguém com uma graduação, alguém formado para atuar nessa posição, porque eu nem sabia dessa questão de atenção dividida e sustentada, e são coisas que você vê que um musicista, por exemplo, não vai ter, porque é aquela questão dele querer a performance, querer ensinar a criança a segurar o instrumento. E na sua abordagem terapêutica, isso nem é o foco. O foco são outros pontos que você, junto com a equipe, você, junto com que nós conversamos diariamente com aquela criança, né, no grupo da criança, você acaba vendo os pontos e acaba ajudando a gente na sua terapia. Você trabalha coisas que a terapia ocupacional precisa, que a fisioterapia precisa, e inúmeros profissionais aqui da clínica acabam tendo um bom resultado com você. Até fala, eu já vi você estimulando durante a sua terapia. Então, é uma profissão bem abrangente quando a gente fala de reabilitação infantil, né? Sim, sim. Há muitos pais, né, que entraram em contato até com a Marina, vieram perguntando: a musicoterapia ajuda na fala? Será que posso colocar para minha filha, né? E eu tenho alguns pacientes, né, que os pais querem muito desenvolver a fala, né, o verbal mesmo, né, não a comunicação propriamente de outras formas, apenas. E sim, claro, a musicoterapia pode trazer esse auxílio, né? A gente tem como trazer esse auxílio para desenvolver a fala da criança, né? A gente aprende, né, que a música em si ela antecede, né, a fala, porque quando a criança está no seu desenvolvimento normal, né, assim, eu não estou falando de desenvolvimento de algum tipo que houve algum tipo de patologia, mas toda criança tem desenvolvimento normal independente da sua patologia. E no seu desenvolvimento, tanto da fala, até mesmo motora, a gente vê que a criança, conforme tem um estímulo musical, ela começa a aprender algumas palavrinhas que às vezes na música sai, como um exemplo simples, né? De uma época minha filha cantava muito uma música do Patati Patatá, e ela começou a desenvolver, a trabalhar mais as mãozinhas, de trazer para cima, traz para baixo, vai fazendo, né, todo esse movimento, coisinhas que ela não fazia antes, né, o trabalho motor, né, superior, inferior, né, trazendo as mãozinhas. E daí ela aprendeu uma palavrinha nessa música, cocó. Só que quando a gente mostrava a galinha, ela não falava cocó, porque musicalmente ela conseguia desenvolver isso, mas com a fala ainda ela não estava conseguindo assimilar para falar sem a música que aquele era o cocó ou a galinha. Então, assim, a música traz com que a gente consiga desenvolver isso. Aos poucos, claro, a gente vai tirando esse âmbito musical e sim virando depois um âmbito mais verbal, né? Sendo que depois de um certo tempo a criança vai falar o quê? O cocó, quando vê, vai até apontar e falar que aquele é o cocó. Uhum. Muito legal. E aí você acabou abordando para que a musicoterapia serve, e eu queria que você falasse quando que um pai deve procurar por um musicoterapeuta? Quando que seria indicada a musicoterapia? Então, a musicoterapia, na verdade, tem sido muito procurada hoje em dia por muita indicação de outros pais, né? Sinceramente, porque, querendo ou não, a minha área ainda é uma área meio que, coloquemos assim, desconhecida, né? Não é assim, a gente ainda está ganhando campos, né? Em muitos lugares, né? Tanto aqui em São Paulo, como em outros estados, e assim por diante. Então, quando a gente
busca, tem pacientes em si, é muito por procura de conselhos de outros pais, ou porque viram algo também, alguma matéria, alguma coisa que chamou a atenção, né? Então, assim, essa tem sido a maior procura da nossa área, mais assim, abrangente que eu posso falar, assim, pelo que eu sei. Agora, fora disso, é, eu sei que muitos pais que passam, ou familiares que passam na ACD também, trazem muitas, porque na ACD tem musicoterapia, então traz essa visão maior do que é a musicoterapia, o quanto, quanto isso foi benéfico para o meu filho, como isso ajudou. Então, assim, é por esse âmbito que a gente tem sido procurado e conhecido. Tipo, é uma boquinha falando ali, outra aqui, e o nosso trabalho sendo ampliado. Mas pensando terapeuticamente ou por indicação, a musicoterapia ela não tem nenhuma contraindicação, né? Ela Não, acaba sendo indicada a todos os pacientes. A partir do momento que o pai ou a mãe tem esse interesse e a criança tem afinidade com a música, né? Acho que é bacana o pai pensar nessa opção na questão da reabilitação. O que que você acha sobre isso? então, na questão da reabilitação, acho muito importante, como eu mencionei, a gente tem um ganho muito grande por estar trabalhando em inúmeras regiões do cérebro, né? Como uma criança na área de reabilitação, vamos colocar paralisia cerebral, né? A gente, muitas das vezes, a criança tem mais a questão motora que qualquer outra questão, né? Então, assim, a gente vai trabalhar com o próprio paciente algo mais rítmico, né? Coloquemos assim, podendo trabalhar algo mais rítmico. Então, eu vou entrar num ritmo, podendo entrar num ritmo com o paciente, a questão da marcha, coloquemos assim, e a físio vai direcionar o paciente para estarmos trabalhando juntas, conforme o ritmo, a marcha do paciente. Então, assim, há ganhos muito grandes, porque eu estou trabalhando algo que traz agrado e conforto, às vezes, para a criança. Né? Porque não quer dizer que música, o som, sendo eles agudo, grave, assim ou até mesmo ritmos, melodias, vai ser tudo muito legal, muito bacana e a criança vai gostar. Não, nem sempre. Então a gente tem que sempre ir pelo caminho que a gente encontra que seja um caminho viável para a criança, que não traga um som que não traga dor ou desconforto, mas algo que traga para ele vontade de estimular o que outra área está precisando ser estimulada, como essa questão da marcha, que a físio pode estar contribuindo junto com a musicoterapia e juntas estarmos desenvolvendo essa questão da marcha com a criança, ritmicamente. Mandaram aqui que os fisiatras e os neurologistas começaram a indicar bastante a musicoterapia. Ah, é a Keila mandou, ela é musicoterapeuta, ela está nos vendo. É bacana que exista esse reconhecimento dos profissionais, como os fisiatras e neurologistas, porque assim abre essa opção para os pacientes, né? Porque a partir do momento que um médico indica, até o convênio pode abrir essa oportunidade para esse paciente ter o reembolso, ter toda a questão da liberação judicial ou liberação financeira que vem a partir do convênio, né? O que eu tenho muito assim de outras pessoas, né, que trabalham também na área, né, além de ter essa indicação a começar aos poucos sendo reconhecido e tendo essas indicações de outras áreas, muitos pais estão entrando com liminares, né? E já na própria liminar já está pedindo a musicoterapia. Às vezes os pais nem conhecem, mas sabem que tem essa terapia, então estão pedindo também essa terapia. Outros pais pedem que já na própria liminar eles têm alguns fatores de algum musicoterapeuta, um exemplo, algum curso que ele tem abrangente que o pai acha viável ao seu filho, então na própria liminar, além de pedir para
estar direcionando a musicoterapia, mas especificamente para uma pessoa que tem alguma abordagem X e que acha que essa abordagem X vai ajudar mais a criança do que outras questões que outro musicoterapeuta talvez não esteja tão capacitado a trabalhar. O que a gente vê é isso, que tem crescido, né? Eu como fisioterapeuta, eu tive, acho que, o prazer de trabalhar com você em uma ou duas sessões, e É, realmente é outra situação, outra terapia, né? Uma terapia muito mais prazerosa, porque a gente sabe que fisioterapia não é legal. Eu não gosto de fazer exercício, então as crianças não vão gostar de fazer exercício. gente, Só eu que é também um não gosto. mal, a gente fala que é um mal necessário, e quando a gente consegue trazer uma visão sua como musicoterapeuta, você traz, é como se você colocasse um paninho mais quente na fisioterapia, sabe? Trouxesse um agrado, algo prazeroso, algo que faz com que a criança tenha um objetivo lúdico enquanto você está trabalhando a questão motora dela. E a gente teve experiência com alguns pacientes aqui, que na época foi o Edson, a gente tem fotos lindas com vocês na terapia, em Olha, que ele não estava afim de nada, né? Não queria saber de nada. E o fato de você estar lá tocando, acho que era o tamborzinho, ele se interessou por ficar de pé. A Karina conseguiu colocar ele de pé na bola para que você conseguiu chamar a atenção dele. Não sei se você lembra. eu lembro quem que é. É que é tanta Ele gente. não, Quem ele tinha não que... queria fazer, então ele não queria fazer nada, e o fato de você estar na sessão, você conseguiu chamar a atenção, você conseguiu pegar a concentração dele para você, e através disso a Karina conseguiu ganhar a função motora que ela precisava. Então, é assim, eu tenho batido muito nessa tecla de que é necessário uma equipe multi, não é só mais a fisioterapia que faz milagre, não é mais mudar essa visão de que só a fisioterapia faz, porque na verdade a fisioterapia com todos esses outros papéis, né, a musicoterapeuta, a terapia ocupacional, eu acho que o paciente tem o maior ganho. Então os pais precisam entender isso. Esse é o nosso objetivo hoje, é mostrar a importância desse papel na reabilitação e que os pais possam mesmo se dedicar a tentar proporcionar isso para cada criança, né? A gente tem visto também o papel da musicoterapia nos autistas. É bem grande a musicoterapia dentro do público autista, né? Eu queria que você falasse um Sim, pouquinho sobre isso. sim, bem grande. O autista em si, né? Ele traz bastante a questão. Ele tem toda uma questão metódica de rotina, né? Então, a gente, com alguns trabalhos de jogos musicais, né, a gente tenta aos poucos, né, tirar um pouco o autista desse cômodo, né, dessa rotina. Então, a gente vai aos poucos trazendo outras formas de trabalho, com que também não seja muito, a gente não entre muito de uma forma brusca, para que aquele paciente também ele se recoa, possa se recorrer, desculpa, ele se recoa da terapia. Então, o que a gente faz? O paciente, principalmente o paciente autista, né, que ele também, a questão de socialização é uma questão muito difícil para ele, né, e Uhum. com a própria música em si, a gente consegue ter esse âmbito social muito grande. Então a gente começa a trabalhar âmbitos na área mesmo musical com o paciente e disso desenvolvendo partes do âmbito musical, mas desenvolvendo também questões melódicas, rítmicas do conjunto com os instrumentos. Então o paciente ele tem essa performance toda de organização, a gente trabalha uma questão organizacional com ele, né? E aos poucos vamos desconstruindo isso. Como seria, né? Uma vez, um exemplo básico, né? Uma vez eu peguei todo o meu metalofone, ele sai todas essas coisinhas aqui, né, do meta. E daí eu deixei ele todinho em ordem, né? Conforme ele tá ali no metalofone.
E daí meu paciente, ele conseguiu simplesmente gravar a ordem todinha de como que é que era formado o metalofone, como de dó a dó, como que a gente colocava ele. E daí toda vez que ele ia lá e colocava uma nota certa, eu ia lá e desconstruía. Tirava e colocava outra e tocava aquilo. E daí ele simplesmente dava uma olhada ou ficava quieto, ia lá, arrumava novamente. Isso eu fui fazendo por algumas sessões, até que esse desconstruir, essa mínima mudança que eu fiz, ele começou a aceitar. Então, essa mudança que eu fiz foi uma simples mudança de uma nota para cima, outra coloquei para baixo, só mudei ali. Ele começou a aceitar, então ele começou a deixar aquilo. E aos poucos eu fui trocando outras notas. Mas assim, é muito difícil às vezes para o paciente autista desconstruir isso, porque para ele entende que tem que ter aquele padrão e pronto. Não tem como você mudar esse padrão. E eu não quero, é algo que é benéfico para mim. Então, para você desconstruir isso, não é de um dia para o outro. Você tem que colocar um dia, tentar no outro, fazer mais um momento, tentar mostrar para ele que a gente consegue construir sons, melodias, mesmo não estando nessa ordem com que ele tanto visualizou, gostou e assim por diante. Então, assim, foi um trabalho muito benéfico, assim, para mim, porque ele aos poucos começou a aceitar, e disso ele foi aceitando outras questões que a gente foi trabalhando, e é sempre assim, a gente sempre vai trabalhando esses quesitos. E também a música em si, né, trabalha muito o âmbito social, né? Então, assim, ele pode estar comigo, eu sou uma pessoa desconhecida, né? Total, daquele paciente. Mas eu começo a introduzir uma música, principalmente uma música já própria do paciente. O que seria uma música própria para o paciente? Que ele já tenha mais conhecimento, né? Que ele tenha mais vivência, né? No dia a dia, talvez, daquela música. Ele começa até que se interessar por estar perto, por olhar para mim, por talvez pegar algum instrumento, mas isso vem vindo degradativamente, por degraus, desculpa. Né? Então, assim, aos poucos ele vai buscando tentar socializar-se comigo, mesmo sem eu fazer muita coisa. Eu só estou ali tocando uma simples música que é do cotidiano dele. E trazendo outros elementos musicais para que ele possa tentar interagir comigo. Então, isso é muito importante para o autista, porque nesse âmbito, ele não vai apenas um dia socializar comigo, porque eu estou ali com a música, mas ele vai começar a ver outros locais que ele está ali, né, que a própria fono, né, a fono está ali trabalhando com ele, tentando desenvolver outras questões, então a fono vai e ele observa que talvez, né, eles têm muito essa questão também de, como é que fala? De, de, de ter essa questão do espelhamento. Então, de tudo que ele teve comigo, ele pode tentar associar isso com uma outra terapia, que é um ganho muito grande, entendeu? E então, assim, é mais por esses meios que eu vou trabalhando com o autista. Muito legal. E em relação à musicoterapia, a gente sabe, eu já tive até experiência com você também, de ver um paciente muito agitado e você, através da música, conseguia acalmar. Eu queria que você falasse sobre isso, que, na verdade, existem, igual você falou, os ritmos, né, o agudo, o grave, Os e sons. em que aspecto isso influencia na criança? Porque você também não é só você sair tocando, você tem que entender o que a criança precisa naquele momento, né? Então você vai utilizar esse recurso de acordo com o que ela precisa. Na verdade, assim, a gente teve algumas experiências, né? Mas foi muito assim, a experiência que eu tive tanto com você, com a Lê, como a Karina, mas foram experiências muito que eu tive que analisar o que dava para analisar naquele fator ali,
né, e fazer o trabalho. O que é importante muito para a gente, como qualquer outra terapia, é que no momento de avaliação a gente consiga absorver como que eu posso falar, absorver o melhor possível de informação, né? Eu digo assim, sonoramente, do que ela vive no ambiente dela, do que ela tem, do que ela costuma escutar, do que ela tem, ela escuta em conjunto, o que de tudo isso os pais observam que há coloquemos uma negação, uma aceitação. Então, assim, antes de todo um trabalho com a criança, né, eu sempre busco fazer essa avaliação. Você até sabe, né, que eu levo essa avaliação para os pais, e às vezes, o que acontece? Os pais veem alguns termos, né, que a gente coloca na avaliação, e ficam meio assim de perguntar pra gente, porque às vezes o que acontece? Muitas das vezes eu tô com o paciente, né, experimentando alguns sons, né, vendo questões rítmicas, melódicas com ele, trazendo algumas músicas para ver o que ele gosta, o que não gosta, né? Eu trabalho, tento na avaliação, tanto com o paciente, trabalhar várias questões sonoras, né, para dali conseguir entender o que eu vou mais para frente poder trabalhar. Então, quando os pais recebem essa ficha, o que de mais informações eles puderem passar para mim, né, é muito importante. Mas o que acontece? Os pais ficam meio assim de não entender a ficha, né, e simplesmente não perguntam o que é aquilo. E escreve uma coisa, daí a gente vai ver assim, a gente fica assim, não, mas isso não tem nada a ver com o que eu perguntei. Sons do ambiente. Daí, não tem nenhum, coloca assim, não tem nenhum. Daí eu fico assim, né? Não tem nenhum, mas daí quando ele acorda, é tudo silencioso, o que acontece? Tem algum som da rua? Tem um pássaro, a árvore mexe, não sei o quê. Tipo, tudo isso, entendeu? Músicas que ela gosta, o que ele gosta. Daí os pais colocam lá assim, Patati Patatá, Mundo Bita, não sei o que, não. Muito legal, eu sei do grupo, né? Que os filhos gostam, mas qual que é a música específica? Você não lembrou da música? Não tem problema não colocar o nome. Coloca só uma parte da música e coloca assim, ó, não lembro da letra da música, entendeu? Ou vai lá e tem uma parte que às vezes eu coloco também nas avaliações para os pais estarem preenchendo, né? Qual que é o que as crianças ouvem em grupo, né? Tanto grupo familiar como grupos com colegas na escola, se os pais têm essa noção, né? E daí os pais colocam, às vezes, assim, nada, mas o irmão escuta Zeca Pagodinho. E daí, tipo, não é nada. Então, tem alguém da família que escuta uma música e ele tá ali por perto, então tá escutando junto. Então tem essa interação, mesmo que só não tenha uma interação motora, comunicativa, de fala e tudo mais, mas tem uma interação de trocas musicais, porque se eu estou escutando, eu estou ativando tanto a questão auditiva, da memória e tudo mais, né? Então daí fica assim, eu vou e respondo de qualquer jeito. E daí depois eu tenho que ir lá, pedir de novo para os pais, explicar tudo certinho. Não que seja algo árduo e chato, não é algo árduo e chato, mas é importante, quando você não entender, você vir perguntar, porque é algo que vai ajudar no trabalho com a criança. E quando a gente desenvolve um trabalho como a gente estava conversando agora de acalmar a criança e tudo mais, começa por aí. Começa sabendo do que eu posso desenvolver com a criança para trazer esse acalanto. Ou então, para
trazer com que a criança fique mais despertada, como houve na terapia com a Alê, né? Tinha uma criança que ela ficava mais sonolenta, né? Então eu trouxe alguns ritmos mais explosivos, né? Alguns sons mais explosivos, e com esses sons a criança dava uma despertada e ela ficava muito mais tempo observando com os olhos e me acompanhando com os olhos na terapia do que fechando os olhos, até mesmo coloquemos assim, fingindo que estava dormindo, para não fazer Todos a fazem isso, terapia. né? Então. Mas o que eu queria, foi muito legal o que você abordou, mas é bacana falar, não sei se você lembra do episódio com o Lucas, que ele ficou muito bravo, porque na verdade a gente fez 2 terapias seguidas e ele cansou. E aí, em um certo momento, ele ficou bem agitado e começou a querer bater na Poliana, não sei se você lembra. Foi no finalzinho. E aí você, com a música, conseguiu contornar e acalmá-lo. Você começou a tocar para ele. E o Lucas, ele tem um diagnóstico de autismo, né? Que está em fechamento, está meio duvidoso, mas a princípio ele é autista. E aí você com a música conseguiu fazer ele se acalmar até que ele voltasse, porque a gente entendeu aquele dia que havia sido estressante para ele fazer tanto a musicoterapia quanto a fisioterapia na sequência. É E que você naquele com a música dia, conseguiu trazer você acalmou ele, entendeu? naquele dia exatamente, eu tinha pedido para uma musicoterapeuta me acompanhar, né, na casa dele, E para a gente tentar fazer uma avaliação, né, da parte de musicoterapia. E então, o que aconteceu foi que a gente puxou muito dele na avaliação. E daí, logo depois, você foi trabalhar com ele a questão motora, mas se não me engano, entrava nessa questão da marcha, né? Tipo, mas para que ele pudesse se equilibrar mais, então ele tinha que subir, descer em uhum. uma plataforma lá que você tinha colocado. Só que realmente eu tinha pegado muito, né, nessa questão da avaliação com ele. E o que eu fiz, na verdade, na situação ali foi potencializar o que você estava já fazendo, né? Eu primeiramente entendi o que você estava fazendo, né? Pedi para você explicar a situação para que eu pudesse ali estabelecer formas com que ele musicalmente entendesse o que tinha que fazer, que durou bem pouco, né? Então, assim, eu trouxe um instrumento de, de castanhas. Então, toda vez que eu fiz duas coisas, né? Eu toquei com o ukulele. Eu não vou lembrar a música que eu Ah, compus na hora, porque às vezes eu faço isso, eu faço uma música na hora, mas é porque aquele momento, se eu não gravei, não gravou. E essa música ajudava com que ele tivesse que entender que tinha que colocar uma perna a perna direita, a perna esquerda, e depois entrar dentro de uma caixinha e assim a gente saía e voltava. E outra coisa que eu também consegui com que ele fizesse é que ao ele fazer esse movimento, né, de estar subindo e descendo, toda vez que ele subia, ele tinha que bater no instrumento com as castanhas. Então é uma forma de entreter, não deixar também com que aquela atividade que às vezes para ele naquele momento tá um saco, porque pode ser físico, pode ser fono, pode ser musicoterapia, pode ser o que for naquele momento, para ele não tá viável, né? Então a gente tentou entreter de uma forma potencializando o exercício. Eu não tirei a minha parte como musicoterapeuta e não tirei a parte da Marina como físio. A gente simplesmente integrou as duas partes para que isso pudesse, assim, ajudá-lo a desenvolver. Durou pouco tempo, porque ele já estava cansado. Mas o pouco tempo que durou foi o que ajudou ele fazer umas 4, 5 vezes de atividade, que é um super ganho. A gente já ganhou ali. E é isso que é importante. porque na verdade foi um movimento de qualidade, né? Não estava sendo aquele movimento forçado. Então foi um movimento de 5 vezes, mas que foi com qualidade, então foi às vezes melhor do que fazer 10 vezes com ele chorando, se jogando e tudo mais, né? Então acaba sendo mais produtivo, né? Quando a gente consegue inserir essa questão da musicoterapia junto.
Eu acho que é um ganho muito grande, na verdade, esse trabalho em conjunto, porque por mais que eu tenha objetivos musicoterapêuticos à parte, né? Mas não importa para mim ver só o que eu quero trabalhar, o que eu poderia trabalhar. O importante é a gente ver o todo, o global, né? O que a criança precisa trabalhar. E se a musicoterapia tem esse ganho de trabalhar várias regiões cerebrais da criança, então o que eu posso fazer? Eu posso contribuir em muitas coisas, né? Então, o que é importante, ao meu ver, né, a gente sempre manter essa conexão com outras terapias. O que você está trabalhando? O que a gente pode trabalhar em conjunto? Como a gente pode desenvolver isso? Porque se eu estou trabalhando junto com outra terapia, vai ser só um ganho para a própria criança. Eu não estou fazendo algo sozinho, porque eu faço uma coisa, a Marina faz outra, a Fono faz outra, a Theo faz outra. Isso até mesmo mais desgastante ainda para a criança, porque está tendo muitos estímulos e ela também não fica aquela questão, menos tempo de ganho, porque está tendo tantos estímulos que você até vai conseguir desenvolver o que ela colocou como objetivo com muito mais tempo. A Físio também, eu também. Então, assim, se a gente trabalha junto, a gente consegue haja um ganho maior e com menos tempo, né? Isso também depende muito da situação da terapia, mas há ganhos ali no trabalho em conjunto. Isso é algo muito bom, principalmente para as pessoas que se disponibilizam, na verdade, a querer fazer o trabalho em conjunto, porque às vezes a gente acha que a gente se formou e a gente é autossuficiente, a gente não precisa mais de ninguém. Mas pelo contrário, a gente não é autossuficiente. Eu estou extremamente sempre em contato com pessoas que estão há muitos anos formadas do que eu. E por que não estar em contato com outras pessoas de outras áreas que também estão mais tempo formadas que eu ou menos tempo e que a gente pode trocar muitas outras informações que eu não sei. Então, isso é muito importante. A gente sempre tem em contato, não só em contato com os próprios terapeutas, mas em contato com os pais também. Porque é muito importante para a gente entender o convívio da criança, como que é a rotina da criança, para que a gente também possa saber como trabalhar com essa criança. É muito importante isso. Você falou uma coisa muito importante, porque na verdade eu tenho de formada 9 anos já. De atendimento de fisioterapia infantil, eu tenho seis ou sete, alguma coisa assim. E eu tô sempre aprendendo. Eu aprendo com você, eu aprendo com a TO, eu aprendo com um fisioterapeuta novo que chegou aqui, tem uma abordagem diferenciada. Porque isso que você falou é o cerne de um profissional bom. A gente não é autossuficiente. A gente precisa de outras pessoas para ser bom. Porque você tem a sua técnica, mas a técnica do outro te deixa muito melhor. Porque a gente não é nada sozinho. E é isso que faz a diferença, né, num processo de reabilitação, entender que cada um tem o seu papel e cada papel é extremamente importante. A gente não pode tirar, eu vou colocar a musicoterapia porque eu vou tirar a terapeuta ocupacional. Ah, não, eu vou tirar a físio e vou pôr a músico. Não, cada profissional Exatamente. tem o seu papel. Eu entendo e você também entende que existe a questão financeira, que a gente sabe que quanto mais profissionais, mais os cifrões aumentam, né? Mais Mas gastos, assim, né? mas o que eu percebo muito é que a fisioterapia é o cara que não pode faltar. Aí a fono eu vou me esforçar e vou fazer. Agora, terapia ocupacional, musicoterapeuta, que isso, não preciso disso. Só que você potencializa a reabilitação da criança ou a habilitação da Exatamente. criança, né? E eu quero muito mudar essa visão em relação à reabilitação infantil para que as pessoas entendam que todos têm um papel extremamente importante, né? Cada um na sua área de atuação. Como você falou, cada um trabalha uma área do cérebro. E a música, existem estudos que falam que a música potencializa o desenvolvimento cerebral. Então, imagina só, você está potencializando a função motora quando você está com uma musicoterapeuta ao mesmo tempo. Então, você está tendo um ganho muito maior. Então, o investimento acaba sendo pago pelo ganho que teu filho tem durante esse desenvolvimento, entende? Exatamente.
Às vezes eu Exatamente. tô tentando fixar uma função durante 3 semanas e a musicoterapeuta tocando uma música, a criança entende aquela função, porque eu não estava conseguindo entrar na onde a criança precisava. Então, é interessante pensar nisso, que os pais possam pensar e procurar conhecer mesmo, né? Fazer ter um atendimento, conhecer a sua área, porque ela só tem a trazer benefícios, só tem a ajudar as crianças, na verdade, né? É, exatamente. E é como a gente estava conversando, né? Ninguém trabalha sozinho, né? Então é muito importante esse trabalho em conjunto, esse trabalho de troca e assim, pais, né? Não é um trabalho de troca comigo e com a Marina, é um trabalho de troca com vocês também, né? Porque o meu trabalho começa desde quando você começou a gestar o seu bebê. Então, assim, para mim é muito importante como foi o seu vínculo com o bebê, o que você ouvia, tudo isso eu pergunto nas avaliações. Como que foi toda essa trajetória de gestação e depois, como que isso ocorreu? Então, assim, tudo isso é muito importante a gente saber. Então, o nosso trabalho não é só com a criança, nunca é só com a criança. Nosso trabalho é com a criança, com os pais e até mesmo com a família, para que haja esse integrar, né? Que a gente possa integrar tudo em um só, mas integrar de uma forma que haja um desenvolvimento positivo, não um desenvolvimento negativo, né? Porque a gente pode desenvolver a criança para estar tá ali fazendo as funções que a gente precisa, desenvolver a criança para fazer coisas que não deveria estar tá fazendo, estragando ainda mais esse desenvolvimento que a gente precisaria tanto potencializar em vez de diminuir. Então, assim, o ganho maior não é para mim, não é para Marina, e sim para todo mundo. É isso que eu penso, assim. É. Rafa, foi demais, assim, foi bem legal o nosso bate-papo. Acho que a gente conseguiu tipo, abordar todos os pontos assim da musicoterapia. Sempre tem muita coisa para se falar, mas acho que a gente conseguiu deixar claro o papel da musicoterapia na reabilitação infantil. Se você quiser deixar um recado para o pessoal que está assistindo, fica à vontade. A gente está partindo para os últimos 5 minutinhos. Então eu já começo a me despedir, porque daqui a pouco a gente tem que falar tchau correndo que o Instagram derruba, entendeu? Então, você fica à Sim, vontade sim. aí, Rafa. Bem, eu agradeço, né, primeiramente, a essa oportunidade. Para mim é bem difícil falar em público. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu falo pra caramba, mas quando é em público tudo trava, tudo que eu sei acaba esquecendo tudo, eu tenho muito disso. Então, espero que eu tenha passado da melhor forma possível todas as informações que eu tenho. Aqueles que eu não consegui esclarecer ou que tem alguma dúvida, pode entrar em contato. Que assim, mais TED a TED eu sou muito melhor para falar do que nesses meios. E eu posso trazer outras formas de explicação, a gente pode estar desenvolvendo outras questões numa conversa que tragam mais dúvidas. Bem, eu tô com a Marina na CRE, espero que a gente continue aí crescendo a cada vez mais. Agradeço não só a Marina, mas a Deus também por ter conhecido essa clínica. Eu acho que assim, acho não, né? A gente nunca está num lugar que não é para a gente estar. Então, tem sido um momento de crescimento, né, profissional, que às vezes a gente não espera certas coisas e que acaba acontecendo. Então, desde já, obrigada, pais, pela paciência, aqueles pais que eu já estou junto trabalhando, aqueles que possam vir e com certeza a Marina, que sempre está aí disponível, disposta para estar ali ajudando a gente, a saber como ainda mais divulgar o nosso trabalho, estarmos nesse contexto sempre unidos, né? Não só eu e a Marina, mas com todas as outras terapias que estão na CRE e fora da CRE. É isso que eu tenho a falar, na verdade. Eu lembrei de uma coisa, a gente tem um projeto que agora começou o Covid, nós não conseguimos, mas assim que essa pandemia foi embora, se Deus quiser, nós pretendemos fazer oficinas, né, Rafa? Com pacientes que Isso. tenham o mesmo perfil,
para que a gente possa possibilitar esse acesso à musicoterapia de uma forma que os pais consigam arcar financeiramente e as crianças tenham acesso. Então, logo mais esse projeto aparece, se Deus quiser, Se Deus acabando essa quiser. pandemia, a Rafa vai estar aqui e a gente vai possibilitar esse novo projeto que são as oficinas de musicoterapia para as nossas crianças, tá bom? Eu Ai, agradeço, pode falar. deixa eu falar uma coisinha. Vou divulgar uma questão, mas tem um Ah, trabalho à parte, né, que é com vocês pais mesmo, mamães gestantes ou mamães que estão para adotar crianças. O nome do projeto é Vínculo e Canções. Se vocês quiserem saber mais um pouquinho desse projeto, também é um projeto musicoterapêutico. Eu não estou nesse projeto sozinha, estou nesse projeto junto com a Keila, mas que a gente traz todo um acompanhamento gestacional, ou esse acompanhamento de espera pela criança que você adotou e tudo mais. Se vocês quiserem entender um pouquinho desse projeto, super entrem em contato que a gente está aí também. vocês têm o Instagram desse Vínculo e Canções, que eu acho que eu já vi no Sim, Instagram de vocês, né? Como que é o Instagram? o Instagram, na verdade, é musicoterapia.saúde. Lá que a gente divulga o vínculo e canções. Ah, beleza. Então eu vou marcar depois no nosso, na hora que for postar, eu coloco o Instagram para o pessoal seguir. E é isso, gente. Eu agradeço o pessoal que participou da live. A nossa ideia é levar conhecimento para vocês, para que vocês possam ter, se posicionar em relação ao melhor caminho para a reabilitação de cada criança, ou habilitação, né? E eu agradeço a oportunidade de conhecer pessoas como a Rafaela, uma profissional excelente da musicoterapia. Ela acha que fala mal, mas falou super bem. Ela acha que é vergonhosa, mas está super bem aí na telinha. Então, gente, a gente agradece a oportunidade de vocês deixarem a gente falar sobre isso e se interessarem por saber, né? É bacana quando o pai e a mãe se interessam, porque a gente percebe que são eles que proporcionam ou não a terapia para o filho. Então, eles são os primeiros a saberem quais as possibilidades que existem dentro da reabilitação infantil, né? Hum. Mais algum recado, Rafa? Não, é isso mesmo. Só um grande beijo para todo mundo e obrigada aí pela paciência de ficar uma hora com a gente falando. Gente, beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, Rafa. Tchau, Márcia. Tchau, gente.